Este documento explora a resiliência humana através de relatos de vida extraordinários. Analisamos aqui as trajetórias de 10 indivíduos, que por sua coragem e força mental, redefinem os limites da existência diante de desafios físicos sem precedentes. Número 10. Axel Hahn, o símbolo da resistência genética. Axel Hahn encarna uma figura de liderança na luta contra patologias genéticas raras, ilustrando uma vontade de ferro desde os primeiros instantes de sua existência. Portador da Síndrome de Clovis, uma condição extremamente rara que afeta o desenvolvimento corporal, ele teve que enfrentar prognósticos médicos particularmente sombrios desde o seu nascimento em 2022. Seu percurso é marcado por grandes provações físicas, incluindo ciclos de quimioterapia e intervenções cirúrgicas complexas visando estabilizar sua condição. A evolução de sua história tomou um rumo decisivo com a decisão de recorrer a próteses mecânicas, transformando sua deficiência em uma oportunidade de movimento e autonomia. Apoiado por um ambiente familiar dedicado, Axel não se define por suas limitações físicas, mas por sua capacidade de reescrever seu próprio destino. Ele representa hoje um guerreiro moderno, cuja trajetória ressalta que o valor de uma vida reside na resiliência manifestada a cada respiração e no orgulho do caminho percorrido, apesar da adversidade. Esta metamorfose destaca a importância vital da inovação médica, aliada a uma força psicológica capaz de superar grandes obstáculos físicos. Sua força tranquila inspira agora uma nova geração de pesquisadores. Número 9. Verdant Jory, os desafios da integração social e médica. O relato de Verdant Jory, originário de Gujarat, coloca em evidência as complexidades ligadas às malformações físicas atípicas e às lacunas dos sistemas de apoio contemporâneos. Portador de uma particularidade no pé direito, este jovem navega em uma realidade onde a funcionalidade física confronta uma estigmatização social persistente. Embora capaz de se locomover de maneira autônoma, Verdant sofre uma forma de exclusão ditada pela percepção alheia, destacando uma problemática central de nossa sociedade: o julgamento sobre a diferença. Seu pai, em uma busca incessante por soluções médicas, ilustra a luta das famílias para obter respostas em um contexto de falta de informações especializadas. Esta história apela para uma conscientização coletiva sobre a importância da compaixão humana e do apoio médico adequado. Verdant não pede um milagre, mas aspira simplesmente a uma integração social e a uma compreensão que transcendam os preconceitos estéticos para se concentrar em sua dignidade fundamental como ser humano. Sua coragem nos lembra que a dignidade humana não depende da aparência, mas da força do caráter manifestado. A educação continua sendo a principal ferramenta para quebrar os ciclos de marginalização. Número 8. Suman Kumari, a luta contra o isolamento e os preconceitos. Suman Kumari representa o sofrimento invisível daqueles que são marginalizados por condições físicas inexplicáveis no coração das metrópoles modernas. Em Delhi, sua vida foi marcada por um afastamento progressivo da vida pública devido a uma alteração facial severa, transformando seus sonhos de uma carreira médica em uma existência de solidão forçada. Sua trajetória ilustra a crueldade das interações sociais, onde a aparência muitas vezes prevalece sobre o valor intrínseco do indivíduo. Apesar do peso da rejeição e das zombarias, Suman conserva uma alma nobre e uma ausência de ressentimento que impõe admiração. Sua história é um libelo contra os preconceitos estéticos e um convite à empatia profunda. À espera de um reconhecimento humano simples, ela recorda que a verdadeira beleza é uma luz interior que persiste apesar das provações. Seus pais, movidos por uma fé inabalável, continuam esperando por uma intervenção médica que permita que sua filha seja finalmente percebida pelo que é: uma pessoa comum que aspira a uma vida de partilha. Ela se torna, assim, uma voz poderosa para aqueles que preferimos ignorar, clamando por um novo olhar sobre nossa humanidade comum. Seu silêncio abriga uma força que poucas pessoas suspeitam. Número 7. Mary Magdalene, a modificação corporal como manifesto de autonomia. Mary Magdalene
aborda o corpo humano como uma obra de arte em constante mutação, recusando os conceitos tradicionais de normalidade para abraçar uma transformação estética radical. Através de uma série de intervenções cirúrgicas extremas, que vão de tatuagens oculares a aumentos massivos, ela se posiciona como a mestre absoluta de sua própria biologia. Seu percurso é marcado por confrontos diretos, com riscos médicos vitais, que ela assume com uma determinação implacável. Para ela, cada incisão e cada modificação representam uma etapa rumo à reapropriação total de sua identidade física, longe das expectativas e dos julgamentos da sociedade. Mary não busca a aprovação do público, mas existe como um exemplo vivo de liberdade individual e resistência cultural. Sua história constitui um documento precioso para a psicologia comportamental, ilustrando como um indivíduo pode escolher atravessar a dor para se tornar a versão de si mesmo que deliberadamente projetou, transformando sua existência em um campo de batalha pela autonomia pessoal. Este engajamento radical questiona nossas próprias percepções sobre a liberdade corporal e a busca de si neste mundo. Esta autonomia radical redefine as fronteiras entre o biológico e o artificial. Número 6. Morgan. A busca da identidade e a força da aceitação. Morgan oferece uma perspectiva tocante sobre os desafios ligados à identidade intersexo e à reconstrução de si após uma infância marcada pela confusão. Criada sob um gênero que não correspondia à sua essência interior, ela teve que navegar através de traumas emocionais profundos para finalmente abraçar sua verdadeira natureza. Sua relação com seu parceiro, Curtis, constitui um pilar central de sua resiliência, oferecendo um baluarte contra as discriminações e os julgamentos sociais muitas vezes implacáveis. Apesar de provações pessoais dolorosas, nomeadamente ligadas à maternidade, Morgan soube transformar sua experiência em uma mensagem de esperança e orientação para aqueles que atravessam crises de identidade semelhantes. Seu percurso ensina que o amor e o valor de um indivíduo não são limitados por categorias biológicas ou aparências, mas decorrem de uma conexão sincera entre corações corajosos. Ela se ergue hoje como um símbolo de compaixão, provando que a luz da verdade pessoal pode dissipar as sombras mais densas do passado. Através de sua autenticidade, ela quebra tabus ao encorajar cada um a explorar sua própria verdade, com uma audácia exemplar e sincera. Ela encarna a paz reencontrada após anos de tormento. Número 5. Tiffany Adams. A transformação da tragédia em potência. Tiffany Adams ilustra uma resiliência fora do comum após um acidente devastador que modificou radicalmente sua trajetória de vida aos 17 anos. Confrontada com uma paralisia irreversível dos membros inferiores, ela se recusou a deixar que essa situação definisse seus limites ou seu valor. Em vez de aceitar um destino marcado pelo desespero, Tiffany empreendeu uma metamorfose identitária notável, utilizando sua cadeira de rodas como uma alavanca de poder, em vez de um símbolo de restrição. Hoje, ela se afirma como um ícone da força física e mental, provando que a verdadeira potência emana da capacidade de transmutar a dor em fonte de inspiração. Seu percurso é uma demonstração ativa de que milagres nem sempre são eventos passivos, mas podem ser criados por uma vontade de aço. Vivendo uma existência vibrante e sem compromissos, ela lembra à humanidade que as barreiras mais intransponíveis são frequentemente aquelas que erguemos em nossa própria mente, e que cada desafio pode se tornar o fundamento de uma nova grandeza. Sua resiliência exemplar transforma cada provação passada em um motor de mudança positiva para inspirar as futuras gerações do mundo. Tiffany torna-se, assim, um farol guiando os náufragos da vida. Número 4. Melinda.
a vitalidade, além das restrições biológicas. Melinda desafia as leis da biologia com uma energia que contradiz os diagnósticos alarmantes recebidos desde o nascimento. Acometida por agenesia sacra, uma condição que limita a estrutura de sua coluna vertebral, ela leva, no entanto, uma vida de uma intensidade rara aos 40 anos. Apaixonada por esportes radicais e sensações fortes, ela utiliza sua força física e seu espírito indomável para conquistar ambientes exigentes, do surf às pistas acidentadas. No entanto, por trás dessa independência feroz, esconde-se uma busca humana universal, o desejo de ser amada por sua essência, em vez de ser julgada por sua morfologia. Melinda não busca piedade, mas uma conexão autêntica, baseada na harmonia das almas. Sua história é um testemunho vivo da capacidade do espírito de transcender as fronteiras corporais graças à fé e ao apoio familiar. Ela encarna a esperança de que, dentro de uma humanidade vasta, cada singularidade pode encontrar um eco de compreensão e respeito, provando que a resiliência é o motor do florescimento. Sua energia comunicativa nos ensina que a vida é uma aventura preciosa, que merece ser vivida com uma paixão transbordante. Cada onda domada testemunha sua vitória brilhante sobre a fatalidade. Número 3. Aaron Ball. A arte do circo como vetor de renascimento. Aaron Ball representa a excelência na arte da reconstrução após um trauma físico grave, ocorrido em 2014 nas florestas de Ontário. Tendo perdido as pernas, ela escolheu o caminho da dignidade e da expressão artística aérea para superar a depressão e a dúvida. Dominando as disciplinas do circo, nomeadamente o tecido aéreo, ela transformou seu corpo em um instrumento de graça e liberdade, desafiando a gravidade tanto no sentido literal quanto no figurado. Além de suas performances pessoais, ela criou um espaço educativo inclusivo, onde a deficiência é percebida não como uma barreira, mas como um material criativo inédito. Sua abordagem recusa a vitimização e privilegia um domínio absoluto de si, mostrando que a ausência de membros inferiores não impede o espírito de alçar voo. Aaron prova que a criatividade é um remédio poderoso, capaz de transformar as cinzas de um acidente em uma carreira espetacular, inspirando todos aqueles que buscam redefinir seu próprio potencial físico. Através do movimento, ela reinventa a noção de performance física, ao injetar nela uma dimensão espiritual e salvadora profunda. Sua coreografia aérea é uma verdadeira ode à vida. Número 2. Dali, uma odisseia de sobrevivência e de cura. O percurso de Dali, conhecida pelo nome de Li Dao, é uma epopeia marcada por uma luta árdua pela vida diante de uma condição médica extrema. Nascida no Vietnã com um tumor facial massivo, ela viveu sob a ameaça constante de complicações respiratórias fatais, até sua transferência para os Estados Unidos para uma cirurgia de salvamento. Esta intervenção de 12 horas representou muito mais do que uma proeza médica. Foi o início de uma nova existência para esta mulher, cuja vontade de sobreviver comoveu a comunidade internacional. Hoje, aos 32 anos, ela carrega as cicatrizes de seu combate como medalhas de coragem, simbolizando uma força interior que transcende os padrões de beleza tradicionais. Seu processo de restabelecimento físico e emocional ensina que a verdadeira identidade se forja na perseverança e na fé na vida. Dali permanece um exemplo marcante da capacidade humana de suportar provações inimagináveis para reencontrar a dignidade e uma esperança que só uma resiliência fora do comum pode oferecer. Sua sobrevivência milagrosa simboliza a vitória da esperança sobre o desespero mais profundo, oferecendo uma luz aos corações feridos. Ela expressa uma gratidão infinita
àqueles que a salvaram. Número 1. Alísia Almira, a redefinição artificial da identidade. Alísia Almira se destaca por sua vontade deliberada de rejeitar as normas da beleza natural para se transformar em um ícone da estética artificial. Ao investir recursos consideráveis em procedimentos cirúrgicos complexos, ela busca encarnar a imagem de uma boneca de plástico perfeita, desafiando assim as leis do envelhecimento e da biologia. Para Alísia, esta abordagem não é uma simples rebelião superficial, mas uma forma de controle final sobre seu próprio ser em uma era de rápidos progressos tecnológicos. Ela abraça os riscos inerentes às suas escolhas para atingir um ideal estético singular, levantando, de passagem, questões sociológicas profundas sobre a liberdade individual e os limites da autocriação. Sua história ilustra o choque entre os valores tradicionais e o desejo moderno de autodomínio, onde o corpo se torna uma tela que moldamos segundo nossos próprios desejos. Ela representa, assim, uma faceta única da experiência humana contemporânea, onde a identidade é uma construção voluntária e assumida. Sua escolha audaciosa nos força a refletir sobre a evolução da condição humana diante das possibilidades infinitas da tecnologia. Alísia explora territórios identitários ainda desconhecidos de nossa sociedade. Número 11. Momento de casos imprevistos. Esta imagem conta dois combates. À esquerda, um homem com um pescoço excepcional, que se tornou tema de debates virais até atrair a atenção do Guinness World Records. À direita, outro homem, marcado por uma condição rara, ridicularizado por muito tempo. Suas histórias lembram uma verdade simples. Por trás de cada diferença esconde-se uma alma corajosa. Não julguemos, aprendamos a respeitar. Estes relatos testemunham a incrível diversidade da experiência humana. Através da dor ou da escolha, estes 10 indivíduos provam que o espírito pode transcender a carne. Sua coragem nos incita a repensar nossos próprios limites e a valorizar cada destino. Eles nos lembram, enfim, que a força da alma humana continua sendo o mais belo baluarte contra a adversidade do mundo atual. Cada palavra escrita aqui celebra a glória eterna da perseverança.